Dia a todos, obrigado Maria Rita pela apresentação. Bom, falar tudo sobre antibiograma em meia hora é quase impossível, né? Mas eu trouxe uma coisa muito importante aqui, né, em relação ao teste de sensibilidade aos antimicrobianos, que é uma mudança de paradigma na interpretação do teste de sensibilidade. Então, como eu sou médico patologista clínico, esses são os meus conflitos de interesse. E assim, o que um médico patologista clínico faz, né? Ele vai, ele é o médico que vai trabalhar, né? E vai desenvolver, né? Os exames de análises clínicas, né? E dentro dos diversos setores, né? Que as análises clínicas elas envolvem, a microbiologia, né? É o setor que vai trabalhar lá com a bacteriologia, a micologia, a virologia, né, e a parasitologia. Então, dentro da microbiologia, a gente tem o teste de sensibilidade aos antimicrobianos, né, que ele vem sempre colado à cultura. Então, assim, a cultura ela vai te dar o nome do agente causador da infecção e o teste de sensibilidade ele vai ser o complemento que ele vai te dizer a quais antimicrobianos essa bactéria é sensível ou não. Então, a gente tem um grande problema, né, que é a resistência bacteriana no mundo, né, que ela é um problema de saúde pública. Então, ela está relacionada a elevadas taxas de mortalidade, aumento do tempo do paciente dentro do hospital, aumento de custos hospitalares, né? E, de acordo com esse estudo aqui, encomendado aqui pela Organização Mundial da Saúde, né? Esse pesquisador O'Neill, em 2016, ele trabalha com predições e ele fez uma predição que até 2050 10 milhões de pessoas vão morrer de infecção causada por bactérias multiresistentes. Então, a resistência bacteriana é um problema de saúde pública, envolve um custo global, né, para a economia de 100 trilhões de dólares e intrinsecamente relacionada a um elevado número de óbitos anuais. Então, até 2050, 10 milhões de pessoas vão morrer decorrentes de bactérias multiresistentes. E até 2050 vai ser a primeira causa de morte, ultrapassando o câncer. Tá? Então, a resistência ela tem evoluído muito mais rápido do que a gente evolui com o desenvolvimento de novos antimicrobianos. Então, em 2015, a Organização Mundial da Saúde, né, já vinha discutindo essa problemática. E em 2015, lançou um plano global para combate de resistência aos antimicrobianos. Então, esse plano global, ele envolveria, né, diversos países, e o Brasil, ele é um dos países que entrou, né, dentro desse plano global de combate à resistência bacteriana. E dentro desse contexto, né, o Brasil deveria o quê? Deveria montar o seu plano nacional de combate à resistência aos antimicrobianos. Esse plano nacional, ele foi desenvolvido aqui por diversos ministérios e diversos órgãos, órgãos, né, do país, como a Anvisa, a Funasa, entre outras organizações. E tinha como um dos principais objetivos lá, né, desenvolvimento de programas para combate de resistência aos antimicrobianos. Então, o que a gente recebe no antibiograma, né? O que a gente vê? A gente vê lá se o antimicrobiano é sensível, se é intermediário ou resistente ao antibiótico, né, que a gente está testando. Então, a gente vai ver o agente. Então, por exemplo, eu pego uma urocultura como Escherichia coli, que é uma importante bactéria causadora de infecção urinária, e eu vou fazer o teste de sensibilidade para saber com que eu posso tratar essa bactéria. Então, ela vai direcionar o meu tratamento, tá? E uma coisa muito importante é que, de onde que sai, né, para eu chamar a bactéria de sensível,
resistente ou intermediária. Então essa categorização, né, de onde sai, no Brasil, ela sempre foi muito confusa. Tá? Então a gente não tinha um critério, uma normatização padronizada, e a gente utilizava sempre diversos guias para isso, principalmente o guia americano, que é o CLSI, mas aí também no meio do caminho a gente usava um pouquinho de uma nota técnica da Anvisa, um pouquinho dos pontos de corte da Sociedade Europeia, tá? Que padroniza o que a gente chama de sensível, resistente ou intermediário. Então a gente tinha uma grande bagunça, né? Então cada laboratório fazia de um jeito, então às vezes o mesmo paciente com a mesma bactéria, se ele fizesse cultura, né, em 2 laboratórios diferentes, ele poderia ter divergência no seu teste de sensibilidade. E como pode isso, né? Então você tem uma infecção por uma bactéria, em um laboratório você faz ela dar sensível e no outro ela dá resistente. Por que isso acontece? Né? Por falta de padronização. Então, o Ministério da Saúde já via que isso vinha acontecendo, isso era constatado, e esse levantamento aqui, feito pela Controlab, né, que ela cuida de controle de qualidade dentro dos laboratórios clínicos, ela viu que assim, a resistência bacteriana, né, a gente não pode falar que a resistência bacteriana de 5 anos atrás é igual a de hoje. É muito pior hoje, né? Então, as bactérias vão desenvolvendo mecanismos de resistência. E esse levantamento, assim, a gente tem esses documentos, eles são atualizados anualmente, tanto americano quanto europeu. Só que o americano ele é pago, então os laboratórios têm que pagar. E não são todos os laboratórios que conseguem pagar e deixar esse documento atualizado. Então a gente viu que 83% dos laboratórios estavam utilizando o documento desatualizado. Então a gente vê aqui, ó, que muitos laboratórios eles estavam utilizando aqui, ó, um documento de 2015, 106 laboratórios. Imagina você estava em 2019, que era o ano que a gente estava, né? E você está utilizando 106 laboratórios, aqui 83% dos laboratórios não utilizam o documento atual. Ou seja, estão liberando o antibiograma de maneira errada. Tá? Então, o que se era necessário? Você padronizar a sua interpretação em diversas regiões do país. Tá? A gente tem um país de dimensões continentais, com 22 mil laboratórios em todo o Brasil, e era fundamental que o Brasil, né, que os antibiogramas liberados em diferentes estados, cidades ou diferentes laboratórios fornecesse a mesma interpretação. Tá? Então esse era um começo. E para isso, o Ministério da Saúde lançou, né, no Diário Oficial da União, uma portaria que determinava que todos os laboratórios deveriam utilizar um guia, ou uma recomendação, ou uma padronização apenas, e não cada um utilizando o que queria, né? Então, essa normativa ela veio, né, para determinar que todos utilizassem as normas da Sociedade Europeia, ou, né, do que eu vou mostrar para vocês, o que a gente chama de BRCAST, né, que é o Comitê Brasileiro de Teste de Sensibilidade aos Antimicrobianos, que vai padronizar isso, e ele vem, né, ele tem a sua raiz lá, a sua origem lá na Sociedade Europeia. Então, era necessário uma padronização dos métodos para a gente conseguir trabalhar na mesma direção. O que é o BRCAST? Então, é o Comitê Brasileiro de Teste de Sensibilidade aos Antimicrobianos. Ele é um comitê composto por 4 sociedades, né? A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Laboratorial, né? Que está aqui hoje. A Sociedade Brasileira de Infectologia. A Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e a Sociedade Brasileira de Microbiologia. Então, são 4 sociedades científicas que compõem esse comitê. O nosso comitê BRCAST, ele parte, né, do EUCAST, que é o comitê europeu, e a gente é reconhecido como EUCAST, como um comitê fora da Europa. Tá? Então, a gente utiliza todos os documentos, né, e a gente segue as padronizações do EUCAST com as adaptações de acordo com a nossa realidade no Brasil, e a gente é reconhecido hoje como um comitê nacional fora da Europa, assim como a gente tem outros comitês aqui, China, Canadá, Austrália, que também seguem essa padronização. Tá? Então, o ponto de corte ele é definido a partir, né? Como que eu defino
Como que eu vou chamar uma bactéria de sensível, intermediário ou resistente? Então, a gente sabe que o antibiograma a gente pode fazer por uma metodologia de discodifusão, né, que eu vou fazer a medida do halo, ou eu vou fazer uma técnica dilucional, né, como por exemplo uma automação, ou uma técnica manual de microdiluição, para eu determinar a concentração inibitória mínima. E aí, o que eu vou chamar de sensível, o que eu vou chamar de resistente, né? Qual que é o ponto de corte que eu vou classificar uma bactéria de um jeito ou de outro? Então, sempre eu vou usar dados de PK/PD, dados clínicos, né? Que eu vou dar o antimicrobiano e se a bactéria é sensível, esse antimicrobiano ele vai ter que funcionar, e dados do laboratório de teste de sensibilidade, tá? Então a gente tem que desconstruir o paradigma que o médico hoje ele está muito acostumado a olhar S, R ou I, sensível, intermediário ou resistente. E aí a gente está construindo novos conceitos que eu vou explicar aqui para vocês. Então sempre a gente teve o quê? O sensível, clinicamente como sensível, quando eu posso usar um antimicrobiano para tratar essa infecção por essa bactéria e eu vou ter uma alta probabilidade de cura. O intermediário era uma coisa incerta antigamente. Eu poderia ou não utilizar, talvez eu pudesse aumentar a dose, talvez não, mas dentro do intermediário tinha uma zona de incerteza técnica que o teste não funcionava muito bem, então sempre funcionou como uma área de dúvida. E o resistente eu não posso utilizar o antimicrobiano. Então o antigo intermediário era isso, né? Não sei se vai dar certo, não sei se vai, o efeito é incerto, depende do sítio, né? E talvez uma alta dose possa funcionar. E uma coisa muito importante que ele englobava uma zona tampão, tá? Aqui, de incerteza do método, né? Então sempre foi uma coisa assim duvidosa, posso ou não, né? Então para comparar como a gente tem uma sorologia, a gente fala que a sorologia é reagente, não reagente, ou a gente tem um resultado indeterminado, né? Que nem não reagente, nem agente. E no teste de sensibilidade a gente também pode ter essa zona, tá? Que a gente não pode nem chamar de sensível, nem de resistente. E essa zona aí, né, de incerteza técnica, ela estava incluída aqui nessa categoria do I, que era o intermediário. O que aconteceu? A gente, com essa coisa de resistência bacteriana, a gente tem que poupar o uso de antimicrobiano de largo espectro, ou de amplo espectro. A gente tem que poupar esse antibiótico e tentar utilizar um antibiótico de espectro menor para evitar a pressão seletiva e evitar a resistência bacteriana. Então, o que se fez? Antigamente, o médico olhava o intermediário, ele já não queria dar um antimicrobiano. Ele já falava, não, é resistente, é igual resistente, eu não dou esse antibiótico. E aí já pula para o antibiótico mais forte, tá? Então, a gente muda esse conceito, né, de que o I também é um sensível, tá? Então, hoje, se você olhar no antibiograma, você tem que olhar o I e saber que ele é sensível. Porém, ele é um sensível no qual eu tenho que aumentar, eu tenho que usar esse antibiótico na sua potência máxima. Ou aumentando a dose, ou aumentando o tempo de infusão desse antimicrobiano, que eu estou infundindo nele no paciente. Então, se eu vejo o intermediário hoje, eu posso dar antimicrobiano, mas eu tenho que usar uma dose um pouco mais elevada, tá? Então, como que a gente fica hoje nos novos conceitos? Então, a gente tem sensível dose padrão, que se vier S para vocês vão usar na posologia normal que vocês vão fazer no paciente, para tratar aquele paciente, né? De acordo com o sítio, de acordo com a bactéria e de acordo com a droga. Quando você tem o I, você tem que lembrar que é um sensível também, mas aí você tem que aumentar a exposição, ou aumentando a dose, ou aumentando o tempo de fusão, ou você usando antimicrobiano para tratar uma infecção, por exemplo, infecção urinária, né? A gente tem uma alta concentração de várias drogas na urina, então a gente está autorizado a tratar esse paciente. E o resistente continua igual. A gente não pode tratar esse paciente com esse antimicrobiano se a gente tiver uma resistência, tá? Então, o que acontece? Antigamente, a gente tinha o sensível, o resistente e o intermediário, que assim, era uma dúvida, e então a gente falava assim, melhor não dar. Então, eu considerava o I como R, tá? O médico não queria tratar. Então, hoje, para poupar antibiótico e para otimizar esse uso do antimicrobiano, a gente tem duas categorias de sensibilidade. O S, sensível, exposição normal, dose padrão, ou o sensível, exposição aumentada. Então, quando vocês veem o I, vocês podem utilizar o antibiótico desde que você use uma dose maior. Tá? E o resistente proibitivo de utilizar esse antimicrobiano.
Então, nas tabelas do BRCAST, né, que a gente traz no documento do BRCAST umas tabelas, o que a gente vê aqui nas tabelas, tá? A gente vê lá os pontos de corte para eu definir, né, a sensibilidade pela concentração inibitória mínima, os pontos de corte que eu defino, né, se eu for fazer a metodologia de discodifusão, então eu vou medir o halo, e aqui, ó, o agente, né, nessa tabela e as diversas drogas que eu vou olhando. Então, por exemplo, se eu tenho uma MIC de 4, então menor ou igual a 4, né, para ceftolozane e tazobactam, eu chamo de sensível. Se for maior que 4, ou seja, 8, eu vou chamar de resistente. Tá? Acontece que alguns antimicrobianos, quando a gente vai olhar aqui, ó, por exemplo, piperacilina tazobactam, o que a gente vai ver? Eu vou ter uma faixa de resultado que o laboratório não consegue ler. Então vamos lá. Então, o laboratório, isso não tem a ver com o clínico. No laboratório, o que vai acontecer? O intermediário, que é o sensivelmente à disposição, e o resistente, a gente consegue medir o halo ou determinar a MIC e classificar lá a bactéria, como I ou como R. Mas, né, então assim, valores que eu posso atingir, posso reportar no meu antibiograma. Só que, por exemplo, para piperacilina tazobactam e para pseudomonas, um exemplo, né, isso pode ocorrer com outras bactérias drogas, eu nunca mais vou ter sensível puro. Por que eu não vou ter sensível puro? Por quê? Para eu tratar uma infecção por pseudomonas com piperacilina tazobactam, se eu não utilizar uma dose aumentada, ou uma exposição aumentada, eu nunca vou atingir o alvo de PKPD. Ou seja, eu não vou conseguir tratar essa infecção. Então, para evitar que o médico use uma dose padrão, que eu não vou conseguir tratar essa infecção, a probabilidade de tratar essa infecção vai ser muito baixa, a gente não vai mais liberar no laboratório o sensível puro. Eu só vou conseguir liberar o I ou S, porque o sensível é um valor arbitrário que eu nunca vou atingir. Tá? Então, para piperacilina, tazobactam e pseudomonas, você nunca mais vai ver sensível puro. Por quê? Não pode tratar com dose normal. Se eu tiver uma infecção por pseudomonas, eu tenho que tratar com uma dose de exposição aumentada. Tá? O que é essa exposição aumentada? Que eu tenho aqui na tabela do BRCAST, e também tem vários guidelines, Sanford, né, que vocês quiserem. Obrigatoriamente eu tenho que utilizar uma dose a máxima possível, então sempre eu vou ter que utilizar essa dose para tratar essa infecção. Tá? Então a bactéria vai ser intermediária ou ela vai ser resistente. Tá? Então, o intermediário, hoje, vocês têm que levar essa mensagem hoje, que o intermediário não significa uma pior escolha que o sensível. Qual que é o detalhe? O intermediário, você tem que usar uma dose, ajustada uma dose maior para tratar essa infecção. Então, não é proibitivo mais, tá? Isso é uma coisa que a gente vem trabalhado em vários congressos, em várias sociedades, porque esse conceito é muito importante. E esse conceito é importante para eu resguardar, né, para eu guardar para o momento correto e mais adequado o antimicrobiano de amplo espectro. O fato de eu ficar utilizando o antimicrobiano de amplo espectro leva a esse cenário caótico de super resistência que eu tenho hoje e que tem bactéria que eu não consigo tratar com nenhum antimicrobiano, tá? Então, esse é o comitê do BRCAST, ele é composto por membros de várias sociedades, né? Sempre a gente tem um coordenador geral e um coordenador clínico. Então, são 9 membros no total, e isso se troca a cada 2 anos. Né? Então, essas sociedades, quem mantém esse comitê são as sociedades científicas. Então, não é ligado a governo. É claro que a gente tem o apoio do Ministério da Saúde, mas não é ligado ao governo, é ligado à Anvisa, então ela tem uma independência aqui para trabalhar. Tá? Aqui é o site do BRCAST, né, que a gente tem um site que a gente traduz todos os documentos europeus em português, eles são gratuitos, então se por um lado antigamente eu tinha que pagar o documento em dólar, né, e aí eu tinha que pagar vários documentos, não adianta pagar um só, né, que era o CLSC americano. Hoje eu tenho todos os documentos traduzidos por uma equipe de especialistas disponível de graça para todos os laboratórios do país. Né? Então a gente sabe que a gente tem muitos laboratórios, é importante disponibilizar isso de graça e em português. Né? Esse tipo de literatura em inglês é muito difícil. Então a gente tem um site, né, com vários subcomitês, desde subcomitês de antifúngicos, medicina veterinária e bactérias também, tá? Eu sei que tá passando, mas eu tô acabando.
tá quase. Então a gente tem todos esses documentos que a pessoa pode abaixar. Convido vocês a entrarem nesse site, que é o brcast.org.br. Tem vários documentos para a gente aprender a fazer o teste de sensibilidade, aprender a interpretar o teste de sensibilidade, né, que é importante o médico saber disso, né, e não só o laboratório. E tem as tabelas de interpretação, né, de como eu faço a leitura e interpretação desse antibiograma. Tá? Então, assim, o que eu queria trazer, não queria trazer nada técnico, eu queria trazer a mensagem mais importante que eu considero hoje, que são os novos conceitos de interpretação, porque vocês vão receber esse antibiograma no laudo, vai estar aí, e é importante que se todo o Brasil, a gente tem mais de 70% dos laboratórios já utilizando o BRCAST. Então, se tiver aí, você vai aumentar a exposição e pode usar esse antimicrobiano com segurança. Tá? Então, essa é a mensagem mais importante que eu queria trazer hoje para vocês. Então, agradeço novamente o convite aqui da associação e depois vou ficar disponível para dúvidas. Muito obrigado.